Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus nesta manhã. E eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo. Farei a leitura, depois da leitura irei convidar as crianças a vir à frente e se assentar para uma breve mensagem. Estamos fazendo uma série de mensagens no livro de Êxodo e começamos com as 10 pragas. Já vimos a primeira no domingo anterior e hoje veremos a segunda, que é a praga das rãs, da gia, do sapo. Estou lendo aqui no verso 1 em diante. Depois o Senhor disse a Moisés: vai falar com Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não quiser deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs em todo o seu território. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em sua casa, no seu quarto de dormir, sobre sua cama, nas casas dos seus oficiais, sobre seu povo, nos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs virão sobre você, sobre seu povo e sobre todos os seus oficiais. O Senhor disse ainda a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com seu bordão sobre os rios, todos os canais, sobre as lagoas e faça subir rãs sobre toda a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: peçam ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então eu deixarei que o povo vá e ofereça sacrifícios ao Senhor. Moisés disse a Faraó: tenha bondade de me dizer quando é que devo orar por você, pelos seus oficiais e pelo seu povo, para que as rãs sejam retiradas de você e das suas casas e fiquem somente no rio. Faraó respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a sua palavra, para que você saiba que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs se afastarão de você, das suas casas, dos seus oficiais e do seu povo, e ficarão somente no rio. Então Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme havia combinado com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios, nos campos. Os egípcios ajuntaram as rãs em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Queria convidar as crianças a virem à frente para uma pequena devocional. Avisa aos pais, a história pode conter cenas fortes. Crianças, eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo, que foi quando eu tive o maior medo da minha vida. O dia que eu tive mais medo. Olha que eu não sou uma pessoa que tem medo com facilidade. Eu estava visitando uma família que mora lá no norte do Brasil, no Amazonas, e eles tinham uma fazenda, e eles me convidaram e a minha família para a gente passar uns dias lá. E lá eles criavam ovelhas, criavam gado, mas também tinha onça. Vocês sabem o que é uma onça, não é? Então, sabe não o que é? É um gatão grande, muito feroz, muito parecido com uma onça, tá? Então, tinha onça e tudo. Aí, nos últimos dias do nosso tempo lá, o dono da fazenda chamou e disse: você não quer pegar uma onça? Eu digo: vamos pegar uma onça. O que aconteceu? Aí ele contou que uma onça, durante a noite, tinha pegado uma ovelha, tinha comido metade da ovelha, deixou a outra metade debaixo de um arbusto, de um pé de árvore, e ela ia voltar nessa outra noite para acabar de comer a ovelha. Então ela não vinha caçar, ela vinha comer o que ela já tinha caçado. Aí ele disse: a gente fica esperando ela. Quando ela chegar, vai estar tudo escuro. A gente só vai ouvir o barulho dela quebrando os ossos da ovelha, comendo, né? Só vai subir. Aí eu vou acender a lanterna na cara da onça e você atira na cara da onça.
Eu disse, tá bom. Eu peguei a espingarda, porque podia caçar, né, naquela época. Então, nós dois ficamos no local, e era um local assim, ó. Eu perguntei, por que a gente não sobe numa árvore? Não tinha árvore, tinha que ser no chão mesmo. Então, estava lá, estava a ovelha lá, tinha um mato, aí ele disse, olha, a onça vem de lá, e nós vamos ficar do lado de cá. Quando você ouvir o barulho, que eu acender a lanterna, você atira na onça. Está bom. Aí lá eu fiquei com a espingarda esperando. Escureceu, gente. Ficou escuro, que não via nada. Nada. De repente, sabe o que é que eu ouvi? Atrás de mim. Tic, 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 tic. Eu gelei. Todos os cabelos da minha cabeça ficaram em pé. Eu digo, a onça está vindo por detrás. Então, eu não tenho nem como voltar para atirar, e ela vai me pegar. A gente pensou que ela vinha da mata, mas ela vinha por detrás. E eu estava naquela angústia, aí o meu amigo acendeu a luz, era um sapo bem grande pulando. A gente riu muito. Sabe que a lição que eu quero tirar para vocês? Hoje eu vou pregar sobre sapos, sobre rãs. Deus fez com que uma vez os sapos viessem sobre a casa de Faraó. Mas não foi nenhuma brincadeira, foi coisa muito séria, porque Faraó não queria obedecer a Deus. Eu quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou falar, tá certo? Porque ensina para nós que o nosso Deus nos ama, mas Ele quer que a gente obedeça para Ele em tudo que a gente faz. Tá bom? Vamos orar? Nosso Deus, Tu és o Deus da criação, tudo te obedece, menos nós. Pedimos perdão por isso. Eu oro pela vida dessas crianças, que elas cresçam com o conhecimento da majestade e da autoridade do Senhor sobre toda a criação, e que eles vejam que a criação foi feita para nós e não para ser nossa inimiga, como no caso de Faraó. Ajuda-nos, ó Deus, e abençoa-nos na exposição da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pronto, gente, vocês podem sentar devagarzinho, sem muito barulho. Só para os interessados, a gente nunca pegou aquela onça. Queridos, nós estamos dando continuidade à nossa série de mensagens no livro de Êxodo. Na mensagem anterior, nós vimos a realização da primeira praga que Deus mandou contra o Egito, que envolveu a transformação das águas do rio Nilo em sangue. Isso foi feito como um sinal de que o Deus dos hebreus, que estavam cativos lá no Egito, era superior aos deuses egípcios e tinha o poder sobre as águas. A praga afetou todas as fontes de águas, não somente o rio Nilo, mas também os seus afluentes, canais, reservatórios e até a água potável das casas. Tudo virou sangue. E apesar desse milagre poderoso, o faraó continuou com o coração endurecido e não deixou o povo de Deus sair. A praga durou uma semana, mas isso não alterou a decisão de Faraó. Moisés estava ensinando, quando ele fez esse relato aqui, que Deus estava demonstrando o seu poder e sua autoridade sobre a natureza. Ele era o Deus que controlava todas as coisas, transforma a água em sangue. Ele era o Deus que era superior aos deuses egípcios. O rio Nilo era considerado sagrado, quase que uma divindade para os egípcios, mas Deus o feriu. E Deus queria demonstrar também o desejo dele de ver o seu povo liberto e manifestar a sua glória. E nós vimos também na mensagem anterior o contraste entre o Deus dos hebreus e os magos egípcios. Nós lembramos o que Paulo escreveu a respeito desses homens que também transformaram água em sangue. O nome deles eram Janes e Jambres. Eles eram feiticeiros, praticavam bruxaria, que era uma prática muito comum dos povos do Antigo Oriente, particularmente no Egito também. Mas eles puderam transformar água em sangue, mas não puderam fazer o contrário, o que já era uma prova da superioridade de Deus. Hoje nós vamos ver a segunda praga, que é a infestação de rãs na terra do Egito. Enquanto eu
Começo aqui só lembrando a vocês que nós temos o choródromo, tá certo? Se o seu menino começa a não apreciar a pregação e chorar, então você pode ficar naquele lugar ali um tempinho até ele se acalmar e aí trazê-lo de volta, porque as crianças são muito bem-vindas em nosso culto. Nós queremos que elas cresçam, aprendam juntamente com seus pais. Muito bem. Vamos lá para o nosso texto. Primeira parte do relato, nós temos como Deus ordena que Moisés anuncie a segunda praga. Marque aí na sua Bíblia, versos de 1 a 4. Nós vamos seguir a Nova Almeida atualizada, que é a versão mais moderna da consagrada Almeida Revista e atualizada. Deus não desistiu depois da primeira praga, ela não mudou o coração do rei, e ele então ordena a Moisés que retorne ao faraó, anunciando mais um juízo sobre o Egito. Está aí no verso 1, o Senhor disse a faraó: volta para faraó e diz, assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir para que me sirva. Moisés devia falar em nome de Deus, assim diz o Senhor. Lembrem que isso era típico dos profetas. Todos os profetas, quando falavam, eles falavam, assim diz o Senhor. Moisés está falando como profeta da parte de Deus, e a mensagem é essa, que ele deveria deixar o povo de Deus ir, conforme havia determinado. E o Senhor, então, os filhos de Abraão, o ponto é que os filhos de Abraão, os hebreus, não poderiam adorar a Deus ali no Egito como escravos, porque eles eram o povo do Deus verdadeiro. Não fazia sentido adorarem a Deus na terra da sua escravidão. Por isso que Deus disse a Moisés, diga a faraó, deixa meu povo ir para que me adore. Eu não vou aceitar a adoração deles na terra da servitude, mas eles têm que ser livres para me adorar. Moisés deveria ainda, na conversa que Deus manda que ele tenha com faraó, ameaçar faraó com outro castigo sobre o Egito. E nós lemos aí no verso 2, Deus dizendo a Moisés para dizer a faraó que ele ia mandar rães sobre todo o território do Egito. E uma infestação, na verdade. Aqui a gente tem um pouquinho de ajuda da arqueologia. As rãs no Egito eram associadas a uma deusa chamada Heket, que também estava associada ao nascimento e fertilidade. As rãs viriam, segundo Moisés diz aqui a faraó, as rãs viriam do rio sagrado deles, de onde eles tiravam a vida, mas que iria fervilhar com a morte. Ou seja, Deus está julgando dois deuses, duas divindades do Egito ao mesmo tempo. O rio Nilo, mais uma vez, porque é de lá que as rãs haveriam de vir, e as rãs que eram associadas com essa deusa da fertilidade. Ele diz aqui, Deus diz a Moisés, que as rãs seriam tão numerosas que iriam cobrir toda a terra do Egito. E dá os detalhes, elas saltariam para dentro da casa de Faraó, nem a casa do Faraó ficaria imune a isso aí, entrariam no quarto de dormir do rei e até na sua cama. Imagina Faraó indo dormir, quando descobre o lençol, está cheio de perereca lá, né? De rã, gia, sapo, todo tipo, né? Aquelas coisas horrorosas lá. Pulariam para dentro das casas dos oficiais de Faraó, nas casas de todos os egípcios e infestariam, olha os detalhes aqui, infestariam os fornos e as amassadeiras de todas as casas dos egípcios. Imagina a dona de casa egípcia abrindo lá o forno para cozinhar e sai rã de tudo quanto é tipo, abre lá o lugar onde tem as panelas para pegar a amassadeira, sai rã de tudo quanto é tipo, é rã pulando por cima, saltando na cabeça, na cama, no quarto, uma praga geral de rãs. É aquilo que haveria de acontecer se Faraó não obedecesse a Deus como Deus desejava que ele obedecesse. Ninguém ficaria impune, mostrando a soberania de Deus, Deus exercendo sua autoridade, seu poder e seu juízo sobre todos. Do verso 5, isso aí está nos versos de 1 a 4, Deus mandando Moisés a Faraó anunciar a praga. Do verso 5 a 7, já temos o relato da praga em si. Aparentemente, Moisés e Arão foram ao encontro de Faraó mais uma vez, anunciaram tudo isso que nós acabamos de ler aqui, e Faraó deve ter se recusado mais uma vez a obedecer. Quem é Deus? Quem é o Deus de vocês?
nossos deuses são mais poderosos, porque vocês são nossos escravos. Havia uma associação muito grande naquela época do Antigo Oriente entre um povo e as divindades daquele povo. Se aquele povo tinha vitória, seus deuses eram considerados como superiores aos deuses dos povos vencidos, porque deram a vitória. Então sempre tinha uma guerra de deuses no Antigo Oriente. E aqui Deus nem espera a resposta de Faraó e já executa o seu juízo, mais uma vez, sobre os egípcios. Aqui no verso 5, o Senhor então ordena a chegada das rãs sobre o Egito. Ele diz a Arão: estenda a tua mão com bordão sobre os rios, sobre os canais, sobre as lagoas, e faça subir rãs sobre toda a terra do Egito. E dessa forma o rio Nilo fervilhou com rãs que saíram de lá para invadir todo o Egito. Lemos aí no verso 6, como Arão fez o que Deus mandou. Ele estendeu a mão sobre as águas e as rãs simplesmente brotaram, nasceram, pularam de dentro do rio Nilo, saíram pulando lá, saíram das margens, entraram na cidade, entraram nas casas, pularam, entraram no Palácio Real. Era rã para todo lado, depois que Arão estendeu a sua vara sobre o rio Nilo e os seus afluentes, exatamente como Deus havia mandado. Então, de novo, lemos aqui no verso 7, os feiticeiros fazem a mesma coisa. Aqui no verso 7 lemos que os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Aqui Moisés nos diz que eles usaram ciências ocultas, magia, e nós na última vez falamos que nós não devemos menosprezar os poderes das trevas. Isso aqui não era uma ilusão, eles fizeram realmente rãs aparecer. Não era prestidigitação, não era alguma coisa que era uma ilusão. Os poderes das trevas, eles às vezes têm alcances que nós não conhecemos. A palavra de Deus fala lá em Apocalipse 6 de demônios que são operadores de sinais. Fala também de falsos profetas que fazem sinais e prodígios. Nem tudo que é sobrenatural é divino. Esse é o problema de muita gente, que pensa que tudo que é sobrenatural é de Deus. Não. No mundo do sobrenatural existem os anjos caídos, existem demônios, Satanás se transfigura em anjo de luz, diz a palavra de Deus, e ele pode produzir experiências, aparições, sugestões, pode oprimir, pode guiar, pode entrar, trazer pensamentos na sua cabeça, embora ele não leia a sua mente, mas ele pode colocar coisa na sua cabeça, uma forma de opressão. Nós estamos lidando com uma guerra espiritual. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os poderes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, nossa luta é essa. Moisés enfrentou essa luta, ele fez o sinal que Deus tinha mandado, as rãs saíram do rio Nilo, mas Satanás, que é o macaco de Deus, que sempre imita Deus, fez a mesma coisa, e o coração de Faraó se tranquilizou. O objetivo desses feiticeiros, cujo nome é Janes e Jambres, está lá na carta de Timóteo, o objetivo deles era desacreditar Moisés. Isso que Moisés está fazendo não é nada demais, nós fazemos também. Por que nós vamos escutar o que ele está dizendo? O nosso Deus, os nossos deuses são tão poderosos quanto os deuses dos hebreus. Mas aí, mesmo que eles conseguiram fazer com que rãs saíram do Nilo, mas não conseguiram fazer com que as rãs voltassem. Eles não anularam. A praga continuou. E Faraó parece, então, que pela primeira vez dá sinais de que vai concordar, como nós lemos aí do verso 8 até o verso 11. No verso 8, Faraó chama Moisés e Arão e diz: peçam ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, então deixarei ir o meu povo para que me sirva. Parece que teve algum efeito no coração daquele homem endurecido. Chamou, não é? Entre uma rã e outra, chamou Moisés e Arão lá no seu palácio e diz: olha, tudo bem, pede ao Deus de vocês para tirar as rãs de sobre o meu território e eu vou deixar o povo ir. E é interessante que ele aqui no verso 8, quando ele diz assim: rogai, peçam ao Senhor, ele usa o nome de Deus, o verdadeiro nome de Deus, Yahweh,
no texto hebraico, e é que é traduzido como Senhor, às vezes com letra maiúscula. Então, ele já sabia o nome do Deus dos hebreus, certamente Moisés havia comunicado. E ele diz, então, vai e peça a Yahweh, que é o nome pelo qual Deus se faz conhecido, é o nome inefável de Deus, peçam a Ele que tire as rãs de cima de mim, e eu deixarei que vocês vão para oferecer sacrifícios a Deus. Notemos aqui que ele diz outra coisa, olha, veja o final do verso 8. Eu vou deixar o povo ir para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Ele já tinha consciência que o culto a Deus envolvia sacrifícios de animais. Ele já tinha essa consciência. Provavelmente nas relações, nos diálogos e comunicações com Moisés, aquilo tinha ficado muito claro. Eles tinham que sair da terra do Egito, levar o gado, ir até o Monte Sinai e ali oferecer sacrifícios a Yahweh, porque era essa a forma de culto que Deus havia revelado desde o paraíso, quando Abel ofereceu sacrifícios de animais a Deus como expressão do culto verdadeiro. Notemos que ele tinha essa consciência e que, sob pressão, ele começa a ceder. Moisés, então, toma as medidas necessárias para que Faraó interprete errado, veja só, o livramento que vai acontecer. Aqui nos versos 9 e 10, Moisés se dirige a Faraó e diz o seguinte, tá bom, você vai deixar o povo ir, você quer que eu ore para que as rãs saiam, então, por bondade, me diga exatamente a hora que você quer que as rãs se retirem, para não ficar dúvida. E Faraó disse, eu quero que seja amanhã, né? Amanhã eu quero as rãs fora daqui. Moisés disse, combinado, amanhã eu vou orar ao Senhor e você vai ver que Deus é Deus, e as rãs vão se retirar de todo o território nas quais elas estão, para que não haja nenhuma dúvida. Num certo sentido, por assim dizer, Moisés colocou Deus em xeque, não é? Porque ele diz assim, seja conforme a tua palavra, verso 10, para que saiba que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Porque alguém poderia dizer que era coincidência, né? Poderia dizer que era coincidência as rãs irem embora. Elas vieram e foram embora. Aí Moisés disse, não, eu quero que você diga a hora que elas vão embora, para ficar claro que é a ação do meu Deus. E Faraó diz amanhã. E Moisés diz, assim vai ser feito. Moisés não tinha nem falado com Deus, né? Mas ele estava tão confiante, mas ele disse, vai ser assim, conforme eu estou dizendo, amanhã as rãs vão embora. É como se Moisés dissesse assim, Deus, eu me comprometi. Agora eu tenho um compromisso, amanhã, às 10 a.m., as rãs têm que cair fora da terra do Egito. E foi isso que Moisés fez. E Deus respondeu a oração de Moisés. Veja aí, gente, do verso 12 a 14. Aqui esse diálogo de Moisés com Faraó. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó. Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. O Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios, nos campos. Ajuntaram-nas em montões e montões, e a terra cheirou mal. Depois de sair da audiência com Faraó, Moisés clama ao Senhor, suplica que as rãs sejam retiradas no dia seguinte da terra do Egito. Ele deve ter dito assim, Senhor, o que está em jogo é teu nome, porque eu disse que amanhã as rãs sairiam. Então o que está em jogo é a tua glória. Gente, não tem um argumento maior com Deus, ou que prevaleça com Deus do que isso aí. É você argumentar com Deus da seguinte maneira, Deus, o que está em jogo é a tua glória. Eu estou pedindo a você isso, eu estou pedindo ao Senhor. Se você conseguir dizer assim, eu estou pedindo ao Senhor um iPhone 15 novo, Pro Max, porque isso vai trazer glória para o Senhor, então é oração boa, não é? Se você não conseguir linkar seu desejo, suas orações à glória de Deus, seu argumento é fraco. Pode ser até que Deus responda, mas o que prevalece com Deus é a glória dele, porque Deus sempre faz todas as coisas para a sua própria glória. E aqui Moisés deve ter dito, se amanhã, às 10 horas da manhã, como eu disse a Faraó, eu estou imaginando que foi esse horário, as rãs saírem de todo o Egito, todos saberão que o Senhor é Deus, e aí então o povo será livre. E aconteceu como Moisés havia dito, ele clamou a Deus e as rãs saíram. E não só, na verdade elas não saíram, né? Deus, é interessante, Deus não mandou as rãs de volta, Deus fez com que elas morressem. É como se Deus dissesse assim,
Tá bom, mas eu vou deixar um castigo aí para vocês, né? Esse povo é um povo rebelde, esses egípcios, tudo bem, as rãs vão morrer, mas vocês vão ter que limpar a carniça. E nós lemos aí que o povo, olha, o verso 14, né? O verso 13, morreram as rãs nas casas, nos pátios, nos campos, e os egípcios tiveram que ajuntar montão e montão de rã, imagina, né? Com a pá passando pela rua, pelas casas, tirando, né, juntando aquele montão de rã, tocando fogo, a carniça subiu pela terra do Egito. As únicas rãs que não morreram foram as rãs que estavam no Egito, no rio Nilo, e aquilo foi uma espécie de castigo. Note que não se fala nada sobre os hebreus. Será que foram rãs para a casa deles também? Porque eles moravam naquela região, na terra de Gósen. Embora não seja dito nada, é provável de que os hebreus tenham sido poupados, como vai ser dito mais adiante nas próximas pragas, que Deus fez a distinção entre o povo do Egito e o seu povo, para deixar claro que era ele que estava fazendo isso aí. Toda a terra do Egito voltou a feder terrivelmente como a primeira praga. E, gente, última parte aqui do texto. Faraó, vendo o alívio, o que é que ele fez? Endureceu o coração, ficou obstinado e não cumpriu sua palavra. Quando ele se sentiu aliviado e viu que o problema foi resolvido, ele endureceu o coração, verso 15, vendo Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Deus, quando chamou Moisés, lá no início do livro de Êxodo, ele disse a Moisés: eu vou mandar você a Faraó, você vai dizer a Faraó para deixar o meu povo ir, mas ele não vai te obedecer, ele vai endurecer o coração. E eu vou fazer que isso aconteça, para que eu faça esses milagres na terra do Egito, para que os egípcios vejam que eu sou Deus, para que eles vejam que eu sou o único Deus verdadeiro. Então havia um propósito da parte de Deus com a dureza do coração de Faraó. Paulo, quando se refere a esse episódio, lá em Romanos 9, diz que Deus falou assim: para isso mesmo, se referindo a Faraó, para isso mesmo eu te levantei, Faraó, para que o meu nome seja exaltado em toda a terra. A dureza de coração de Faraó permitiu que os sinais e prodígios de Deus fossem feitos na terra do Egito para demonstração da sua glória. Isso tira a responsabilidade de Faraó? De maneira nenhuma. Vocês vão ver que tem hora que o texto diz que Deus endureceu o coração de Faraó, e tem horas que o texto bíblico vai dizer Faraó endureceu o seu próprio coração, como aqui, que é a primeira vez onde é dito que Faraó endureceu o seu próprio coração, conforme Deus havia dito que haveria de acontecer. E eu quero terminar, gente, fazendo aqui duas aplicações gerais. A primeira delas é essa pergunta: o que Moisés queria ensinar? Lembre que Moisés está contando essas histórias às margens do rio Jordão, com o povo prestes a atravessar o rio para possuir a terra prometida. Era a segunda geração de israelitas. A primeira geração, aquela que foi incrédula, que não quis entrar na terra prometida, ela havia morrido. Os seus filhos tinham tomado o seu lugar, mas eles não conheciam o Senhor, eles não conheciam as obras do Senhor. Moisés então conta todas essas histórias que nós temos no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que é uma repetição. Provavelmente o livro de Êxodo foi escrito durante esse período de peregrinação. O conteúdo, entretanto, foi proclamado por Moisés ali, aquele povo que estava prestes a entrar na terra prometida. E por que Moisés está narrando essas histórias para aquela geração? Primeiro, para mostrar o poder de Deus sobre a criação. Até as rãs obedeciam a Deus. Deus era maior que os deuses dos povos, seus bruxos, feiticeiros e magos. Lembremos que as rãs eram associadas a uma divindade que tinha a ver com fertilidade. Janes e Jambres não foram capazes de fazer as rãs se retirarem. Ou seja, em tudo Deus estava mostrando que Ele é o único Deus verdadeiro. O grande problema no Antigo Testamento é o politeísmo. Politeísmo era a adoração de muitos e variados deuses, e sempre a luta era para mostrar que esses deuses eram falsos, eles eram invenção da cabeça humana, e que só havia um Deus verdadeiro, que era o Deus Yahweh, que era o Deus dos hebreus, e era isso que essas pragas tinham como objetivo demonstrar. Segunda coisa,
Moisés queria que quando essa geração de hebreus entrasse na terra e passasse a viver nela, não se esquecessem de Deus. É o caso de Faraó. Sob pressão, Faraó disse: pede a Deus, eu me rendo, tudo bem, eu deixo o povo ir. Quando Deus aliviou, aí ele disse: não vou fazer não. Não é assim nossa vida. Quando a gente está sob pressão, desempregado, problema financeiro, doença, todo mundo, né, quando o pitbull pula a cerca, acaba ateu. Todo mundo clama a Deus, pede ajuda, pede socorro e tudo mais. Deus socorre, Deus abençoa, manda prosperidade. O cara para de ler a Bíblia, para de orar, para de vir para a igreja, porque está tudo tranquilo. É como Faraó. Aqui Deus está ensinando ao seu povo, ele vai dizer, olha, em Deuteronômio, veja o que Moisés disse ao povo em Deuteronômio 8, de 11 a 14. Tenham cuidado para não esquecer do Senhor, seu Deus. Não aconteça que depois de vocês terem comido e estarem fartos, depois de terem edificado boas casas, multiplicar seu gado e rebanho, aumentar sua prata e seu ouro, que se eleve o seu coração e você se esqueça do Senhor, seu Deus, que o tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Deus abençoa, Deus responde, mas o que é que acontece quando a gente sente alívio? O que é que acontece quando a gente prospera? A tendência é qual? É a gente esquecer daquele que nos deu todas essas coisas. Como Faraó, sob pressão, ele reagiu bem. Mas na hora que a pressão acabou, coração duro. O que Moisés quer ensinar ao povo de Israel: quando vocês entrarem na terra, que Deus abençoar vocês, fizer prosperar vocês, não esqueçam do Senhor, seu Deus, que é aquele que faz com que vocês prosperem. Aplicações para nós? O que é que isso tudo tem a ver conosco hoje? Primeiro, dureza do nosso coração. Debaixo de pressão, como eu disse, a gente clama a Deus, a gente se humilha, a gente faz promessa, faz voto, faz propósito, faz campanha, não é isso? Em algumas igrejas, né? Quando a coisa está difícil, Deus atendeu, está aliviado, acabou a piedade, acabou a oração. Deus nos atende, mas nós continuamos em nosso caminho. Examine seu coração. Se você tem sido abençoado, se você tem sido agraciado, Deus tem respondido às suas orações, você tem se lembrado do Senhor, daquele que lhe deu todas essas coisas, tem se lembrado dos caminhos dele, de obedecê-lo, de andar conforme ele deseja. Segunda coisa que nós podemos aprender: supremacia de Deus sobre a criação. Deus governa tudo e todos, nós não temos medo de nada na criação. Tudo está debaixo do controle do Todo-Poderoso. Isso deveria nos dar tranquilidade e confiança com relação ao futuro. As coisas acontecem de acordo com a providência soberana de Deus. Nada escapa à sua vontade. Ele pode fazer a água virar sangue, ele pode mandar rãs do rio Nilo, ele pode fazer morrer aquelas rãs na hora. Tudo isso demonstra que o nosso Deus é todo-poderoso e que nós temos que confiar nele, depender dele no momento de angústia e no momento de dificuldade. E a última coisa que eu queria falar aqui é como esse texto aponta para o Senhor Jesus. Queridos, assim como Deus enviou Moisés para libertar o povo de Israel do Egito, Cristo veio para nos libertar de uma escravidão muito pior, que é a escravidão do pecado, da morte e da condenação eterna. Moisés era um servo, Cristo era o filho. Moisés foi obediente. Cristo é o dono da casa, da família sobre a qual Moisés serviu como servo. Cristo é superior a Moisés porque ele proporciona um livramento maior. Ele livra você não da escravidão física que existe em alguns casos, mas ele livra você da escravidão da morte, do pecado, do diabo, do mundo e da condenação eterna. Ele é o nosso libertador. Essas pragas e a libertação do povo de Israel tem como objetivo demonstrar isso aqui. Segunda coisa ainda para falar a respeito do Senhor Jesus. Relatos como esse na Bíblia mostram o poder absoluto de toda a criação. E a Bíblia nos informa que Cristo, tudo foi criado para Ele e para Ele. A Bíblia o chama de o primogênito de toda a criação. Ele é o princípio, Ele é o primogênito de entre os mortos. Ele é o cabeça de uma nova criação, de uma nova humanidade. E, finalmente, ele é o servo perfeito. Moisés obedeceu a Deus em tudo que Deus mandou, e Cristo obedeceu até a morte de cruz, para que você pudesse ser salvo, ser perdoado, ter uma nova vida. Eu concluo deixando isso para o coração de vocês.
Qual a sua reação diante dessa demonstração da glória de Deus? Isso aqui é apenas um dos centenas de relatos que a Bíblia traz do poder de Deus sobre as pessoas, sobre a história, sobre a criação, sobre o seu desejo de nos livrar. Esse é apenas um entre muitos relatos que falam de nosso coração endurecido, da rebelião contra Deus. Como é que você vai reagir diante da exposição da palavra de Deus nesta manhã? Você vai ouvir, você vai atender, vai examinar seu coração. É isso que nós queremos de você. Que você agora coloque isso que você ouviu em prática. Comece olhando o seu coração, examinando as suas motivações. Você está buscando a glória de Deus, seu coração está grato a Deus, você reconhece a soberania de Deus, descansa em Deus. É isso que esse texto representa e significa para nós hoje. Amém? Nós vamos orar, vamos ficar em pé. Quero convidar o pastor Samuel a vir à frente e orar com vocês. Depois nós vamos cantar e encerrar com a bênção apostólica. Deus amado, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos porque ela nos confronta para que nós possamos olhar o nosso próprio coração. Quantas vezes, Senhor Deus, nós que somos o teu povo, imitamos de uma forma tão leviana a atitude de Faraó. Quantas vezes nós já te pedimos, te clamamos, porque as circunstâncias não nos eram favoráveis, e aí nós nos aproximamos de ti. E nós, como foi dito e pregado aqui, fizemos votos e te prometemos coisas. E à medida em que o Senhor foi respondendo às nossas orações, o nosso coração também foi se endurecendo, e a nossa vida voltou ao normal, e a gente deixou de se impressionar com a tua glória. Senhor Deus, não permite jamais que a gente deixe de se impressionar com o Evangelho. Essa pregação, ela terminou apontando para Cristo. E não há dia, não há história, não há circunstância na qual a gente possa perder a glória e o foco daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele não nos livrou apenas daquelas coisas que a gente tem medo. Ele nos livrou de nós mesmos, Ele nos livrou dele mesmo. Ele nos livrou da ira de Deus, nos trazendo uma perspectiva de salvação na pessoa bendita do nosso Salvador. Que o Evangelho puro, simples, glorioso, possa brilhar no coração da gente, na mente da gente, independentemente das circunstâncias. Que cada um de nós aqui possa colocar a nossa vida diante do Senhor e usar a pregação da palavra, Senhor Deus, para fortalecer a nossa fé, nos apegar ao Senhor e andar em novidade de vida. É o que nós te rogamos, no nome precioso de Jesus.